Shalom, shalom, amados irmãos. Venho para fazer lembrá-los do nosso programa de jejum, que terá lugar nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro deste ano. É muito importante, vocês sabem que é importante jejuarmos, é importante orarmos. E este jejum será jejum mais oração. Quer dizer que nós estaremos jejuando e estaremos orando. Porque nós compreendemos que por meio da oração nós conseguimos alcançar as respostas por parte de nosso Deus. É por meio da oração na qual nós conseguimos nos conectar com a divindade, nosso Deus, aquele que é o nosso Senhor, também o nosso Salvador. Repara, querido irmão, de que oração é um instrumento como cristão foi dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio deste nós mantemos o nosso relacionamento com nosso Pai, com nosso Deus. Sem a oração não há como nos comunicarmos com nosso Deus. O próprio Jesus Cristo declara isso, dizendo que todas as vezes que orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Quer dizer que o Pai está nos céus e a sua vontade só é cumprida aqui na terra quando nós oramos, e oramos, damos a permissão. Quando nós oramos, damos a legalidade a Deus para que Ele possa operar na terra a favor do seu povo. Lembra em Salmos 115, no seu verso de número 16, a Bíblia declara que os céus dos céus pertencem ao Senhor, ou seja, o terceiro céu é a morada de Deus. Mas a terra, você repara que Ele deu aos filhos dos homens. Quer dizer que a partir do momento que o Senhor deu a terra aos homens, Ele não pode agir a terra sem que haja permissão ou a legalidade do homem. Deus tem princípios e Ele vela pelos seus princípios. Ele obedece, cumpre os seus princípios. Ele não invade ou não invalida daquilo que Ele já estabeleceu. Para Deus operar na terra através da pessoa do Espírito Santo, Ele requer a permissão do homem. Como é que o homem dá permissão a Deus? Quando nós oramos. É por meio da oração que nós damos a legalidade à pessoa do Espírito Santo para operar na terra. Repare em Ezequiel, capítulo número 22, 30 a 31, que a palavra diz: Deus falando com seu povo, falando exatamente com seu profeta Ezequiel, de que procurei pela terra, procurei a terra toda, um homem. Quando se fala de homem, ao mesmo tempo está se falando de mulher, porque o homem representa ambos os gêneros. Eu procurei alguém, para melhor entendimento, eu procurei alguém que tivesse disponível, alguém que tivesse orando, alguém que tivesse na brecha, alguém que tivesse disponível, porque através deste eu operaria para que a terra não fosse destruída. Quer dizer que Deus está a dizer, através deste homem, desta mulher, que ele iria encontrar em funções de oração, ele teria legalidade para não destruir a terra. Mas como não encontrou, a ira de Deus veio sobre a terra e o povo foi destruído. A terra foi destruída. Porque não houve ninguém que tivesse disponível para orar. Queridos irmãos, precisamos orar. As nossas famílias precisam das nossas orações. Quem sabe se você foi colocado como atalaia da sua família, para orar a favor da sua família. E às vezes você vai dizer: mas por que na minha família só eu tenho passado dificuldades, ataques espirituais? Porque há uma responsabilidade no Espírito que foi dada a você para orar a favor da sua família. Talvez você seja aquela mulher que a Bíblia fala, chamada Esther,
que tenha orado, tenha jejuado a favor do seu povo, a favor da sua família. Então você não deveria ver-se como qualquer mulher, não deveria ver-se como qualquer homem. Você é diferente. Precisamos orar, precisamos jejuar. Por que precisamos jejuar? Porque o jejum é a força aceleradora do poder de Deus em nossas vidas. Nós, quando jejuamos, nos aproximamos de Deus. Quando nós jejuamos, nós desfazemos de todas as forças, todas as competências humanas. A nossa carne, ou seja, o nosso eu, fica sob a orientação do Espírito Santo. Porque existe uma luta entre o Espírito e a carne. Ambos, ninguém quer obedecer ao outro. Mas a Bíblia vai dizer que nós temos que andar mediante a orientação do Espírito Santo. Quer dizer que o seu corpo deve ser orientado, deve ser guiado pela pessoa do Espírito Santo. Como o seu corpo vai obedecer à pessoa do Espírito Santo? É através do jejum. Porque quando você e eu jejuamos, nós matamos o nosso corpo. Nós nos abstemos do alimento. Porque é o alimento que fortifica o corpo. E quando o corpo é alimentado, ele vai fazer com que você perda as suas capacidades de ouvir a pessoa do Espírito Santo. Porque quando nós comemos, o corpo torna pesado. Então nós jejuamos para nos desfazermos das capacidades humanas, onde não é mais o meu eu que vai falar alto, onde não é mais a minha inteligência, não é mais a minha esperteza, mas estarei fazendo as coisas mediante a fé e o Espírito Santo, que conhece, que sonda a intenção, ele agirá a favor daqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós nos alimentamos, nos focamos apenas na comida, ninguém faz crescer ou desenvolver a sua fé. Ou seja, a nossa fé, ela se apoia naquilo que nós temos, naquilo que nós estamos nos alimentar naquele exato momento. Mas quando nós nos afastamos por um tempo dos alimentos, nós ganhamos tempo para focarmos na palavra. Ganhamos tempo para focarmos na voz do Espírito Santo. E assim tornamos mais sensível à pessoa do Espírito Santo. Os nossos ouvidos, eles abrem. A nossa visão é aberta. Porque estamos sensíveis à pessoa do Espírito Santo. Então precisamos jejuar, precisamos orar. E o jejum é importante. A igreja primitiva, ela cresceu através de oração e jejum. Os apóstolos, quando começaram o seu ministério, eles dedicaram muito à vida de oração. A vida de oração, a vida de jejum. Prova disto, nós encontramos isto em Atos 2, quando a promessa de Deus foi cumprida. O Espírito Santo, quando manifestou-se no meio da igreja, ela encontrou a igreja orando. É a igreja orando. O arrebatamento vai acontecer quando o povo estiver orando, quando o povo estiver focado na pessoa de Jesus. O reavivamento acontece na igreja quando o povo está focado na vida de oração. Quando o povo vive uma vida de obediência à palavra de Deus e temor ao nome de Jesus Cristo. Não é quando estamos na distração. Repara que o diabo já não luta em fazer pecar as pessoas, mas a luta dele é fazer com que as pessoas vivam uma vida de distração, trazendo várias atividades atrativas ao seu redor, para tirar o seu foco de oração, de tirar o seu foco na palavra de Deus. Então precisamos orar. Quando oramos, nós recebemos instruções a partir da pessoa do Espírito Santo. Quando nós oramos, jejuamos, o nosso corpo fica mais sensível. E nós temos a facilidade de ouvir a pessoa do Espírito Santo. E há coisas
Há bênçãos que só vamos receber quando nós estivermos verdadeiramente comprometidos com a oração. E não só com o jejum. Porque o jejum vai te ajudar a aproximar-te de Deus. A Bíblia declara que: filhos, chegai-vos a mim, chegai-vos ao Pai, e o Pai a chegar a vós. Como nos achegamos ao Senhor? Quando nós primeiro nos desfazemos de todas as nossas forças humanas, quando não é mais a nossa carne é que fala, é que manda ao Espírito Santo, mas é quando ela se submete à pessoa do Espírito Santo. A Bíblia em Colossenses diz que submetei-vos ao Senhor, para que possamos resistir ao diabo. Você não resiste ao diabo quando você não se submete a Deus. Primeiro você precisa se humilhar ao Senhor de Jesus Cristo, submeter-se a Ele, ser dependente dEle. Só assim você será capacitado para poder resistir do diabo e o diabo fugirá de ti. Nestes 3 dias de jejum e oração, nós estaremos a orar por 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto, estaremos a orar a favor da igreja, a favor do crescimento da igreja, do crescimento espiritual da igreja e em todas as áreas do povo de Deus. Porque onde a manifestação do Espírito Santo, a evidência é o crescimento do povo de Deus. É o crescimento. Não há como explicar onde a manifestação do Espírito Santo e o povo continua estagnado. Não existe. Há crescimento. É crescimento, há testemunhos. Nós estaremos orando nesses 3 dias a favor da vida da igreja, a vida espiritual da igreja. Precisamos crescer espiritualmente, sermos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquemos a face do Senhor. E o jejum nos capacita. O jejum não muda o coração de Deus. O jejum não muda a Deus. O jejum muda a nós. O jejum ele vem para nos mudar, para nos direcionar no lugar em que Deus quer que nós estejamos. O jejum vem para nos capacitar. O jejum vem para nos ajudar a nos posicionarmos ao centro da vontade de Deus. O jejum vem para nos voltar no lugar do primeiro amor. O jejum vem para nos fazer lembrar de onde nós caímos e levantarmos, tomarmos o caminho que é Jesus Cristo. Por isso precisamos jejuar. E não só, o jejum também nos ajuda a permanecermos na santidade, na santificação. A Bíblia declara que Deus é Espírito e importa todo aquele que o adora em Espírito e em verdade. Como adorar ao Senhor, que é totalmente Espírito? E através de um instrumento que se chama espiritual, oração. Precisamos orar, queridos irmãos. Eu quero ler convosco rapidamente de uma passagem que se encontra em Daniel, capítulo número 10, no seu verso 11 a 13. Ela diz assim: e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Queridos irmãos, esta passagem fala de um jovem chamado Daniel. Daniel é um dos jovens que, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá,
povo de Deus, ele trouxe o povo de Deus à sua terra, e esse jovem também havia sido encontrado naquela leva. Daniel foi levado à Babilônia. Você repara que Daniel é um homem, é um jovem temente a Deus, é um jovem com princípios. Foi levado à Babilônia e por causa do seu temor a Deus, por causa da sua sabedoria, este jovem ele foi separado aos demais jovens. Ele teve privilégios, porque a Bíblia declara que há uma diferença daqueles que servem verdadeiramente a Deus e os que não servem. E a Bíblia vai dizer que Deus não deixará os seus filhos, aqueles que o buscam em verdade, serem confundidos. Daniel foi separado, um dos jovens separado, como outros 3 jovens, totalizando 4. Mas eu quero falar exatamente de Daniel. Daniel era um homem, um jovem que procurava fazer a vontade de Deus. Ele procurava agradar a Deus em todo momento. Uma das provas, Daniel nos mostra isto no capítulo número 1. A Bíblia diz que quando o rei estabeleceu o alimento para esses jovens, a bebida que eles deveriam comer, para que depois de 3 anos eles fossem testados pelo rei, a Bíblia diz que Daniel recusou daquela alimentação. Daniel recusou daquela boa vida, preferindo comer, se alimentar das ervas e não exatamente das carnes na qual o rei da Babilônia havia dado para estes jovens. Daniel preferiu comer legumes, preferiu comer aquilo que era natural. Queridos irmãos, o que te torna grande não é aquilo que você diz, não é aquilo que você tem. O que te torna grande é a capacidade que você tem de renunciar àquilo que não agrada a seu Deus. Nós somos grandes não é porque oramos muito, não é porque servimos muito a Deus. No reino dos céus você se torna grande à medida ou a capacidade que você tem de renunciar a certas coisas. Até que ponto você pode renunciar para agradar a seu Deus? Daniel renunciou os manjares, renunciou à melhor comida da Babilônia, preferindo alimentando-se de legumes. O que significa legumes? Santificação. Nesta altura, Daniel estava em Babilônia. A Bíblia diz que, por conta da desobediência do povo e do rei, este povo foi levado cativo na Babilônia para estar ali durante 70 anos. Daniel sabia disto, sabia e conhecia desta profecia. Depois que 70 anos cumpridos, só assim que o Senhor lhes traria de volta à sua terra. Enquanto eles viviam na Babilônia, a Bíblia diz que um certo dia, Daniel, vendo que os dias estavam se aproximando, o prazo dado, estabelecido, já estava prestes a acontecer, mas ao redor nada estava a mudar. Nada estava a mudar. Então Daniel levantou-se e decidiu entrar em jejum de 3 semanas, correspondente a 21 dias. Porque Daniel viu, não é normal. 70 anos estão quase a serem cumpridos, mas nenhum movimento, nada se diz. Daniel entra em oração a Deus para poder compreender o que estava na base disto. Por que até agora nada se diz? Uma vez que está prestes a terminar o prazo dado da nossa escravidão. A Bíblia diz que quando Daniel entrou de jejum,
Ele não comeu carne, ele não bebeu vinho e ele não se perfumou. Ele entrou em jejum, humilhando-se ao Senhor, humilhando-se a Deus, para que através da misericórdia do Senhor lhe fosse revelada a verdade e lhe fosse dada a orientação e saber conhecer o segredo que estava na base de porque até agora nada está acontecendo, uma vez que está prestes o período, está prestes a ser cumprido o período dado para que nós possamos retomar a nossa terra. Então Daniel entra de jejum. Deus conhecia o coração de Daniel. Daniel era um homem obediente a Deus. Era um homem temente a Deus. E era um homem que amava a Deus. A Bíblia vai dizer que no primeiro dia que ele inclinou o seu coração, humilhando-se, buscando a face de Deus, Deus dos céus lhe respondeu. Olha o poder do jejum e oração. Deus respondeu a Daniel no primeiro dia que ele inclinou seu coração a buscar a face de Deus. Mas acontece que o anjo enviado a Deus para poder trazer a resposta a Daniel, este anjo foi preso pelo rei da Pérsia. Amados irmãos, às vezes nós reclamamos, eu já orei muito, já jejuei, parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está ouvindo minhas orações, parece que Deus não está preocupado comigo. Não é isso, não é verdade. A Bíblia diz que Deus está atento às orações do seu povo. Seus olhos estão atentos ao lugar onde for feita a oração do seu povo. Deus se agrada às nossas orações. Deus se agrada ao nosso clamor. Foi mesmo o próprio Deus. Em Jeremias 33:3 diz que clama a mim. Ele nos ensina a clamar a Ele. Ele nos ensina a pedirmos. Ele nos ensina a orar. Ele nos incentiva também a orarmos, a clamar a Ele. E ainda em Lucas, Mateus declara isso também. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, lhe será aberta. Próprio Deus a nos ensinar. Como que Ele não estaria interessado em nossas orações? Existem outras forças na arena espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6:10 em diante, de que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ela é espiritual, na arena espiritual. Ela é contra a potestade, é contra forças do mal. Existem forças na arena espiritual, que muitas das vezes, e na maioria das vezes, a sua bênção já foi liberada. Todas as vezes que nós oramos, creia, amado irmão, todas as vezes que você ora, a sua oração é ouvida a Deus. Deus não despreza nossas orações. Ele não despreza nossas orações. Deus atendeu a oração de Daniel. Mas você repara que no primeiro dia em que Deus atendeu a oração de Daniel, Daniel não recebeu a resposta na terra, porque o mensageiro havia sido preso. Então Daniel continuou a orar. Daniel continuou a jejuar, buscando a misericórdia do Senhor. E do alto, o Senhor viu Daniel insistentemente orando. Percebeu de que o anjo, o mensageiro que havia trago a resposta, ou seja, que havia enviado para trazer a resposta, havia sido preso. Existem forças no mundo espiritual. Então foi assim que Deus envia um dos primeiros príncipes, Miguel, para poder socorrer ao anjo Gabriel. E este trouxe a resposta até a terra, e onde insistentemente encontra Daniel, clamando ao Senhor. Ele disse: Daniel, desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração a buscar ao Senhor, Deus respondeu a sua oração. E Ele tem me enviado. Acontece que eu fui preso pelo rei da Pérsia. Miguel teve que vir para me socorrer.
Então, o que eu quero dizer, amado irmão? Sejamos persistentes na oração, como diz Romanos 12:12. Sejamos persistentes na oração. Não basta um dia você orou, não recebeu, e é motivo para você desistir e se desanimar. Não, seja persistente. Persistente e resistente, para que ao seu dado momento você receba a resposta. E não pare, não desista, até que você receba a tua resposta. O mal é que nós, quando começamos a orar, quando vimos que a oração, ou seja, começamos a orar, terminamos e desistimos completamente. Há muitos, depois que termina o jejum, já não ora mais. Já não ora. Para ele, na cabeça dele, eu já jejuei, já fiz a minha parte, Deus também faz a parte dele. Acontece que Deus também já fez a parte dele. Mas você precisa persistentemente para que você tenha o que você pediu a Deus em sua posse. Enquanto não tomares a posse, não pode desistir, não pode parar. E aliás, o verdadeiro jejum começa quando você termina. Quando você termina. Quando você termina, às vezes surgem tentações. Quando você termina, às vezes surge desânimo. Você quer desistir, você quer blasfemar contra Deus, porque você esperava que logo os 3 dias terminaram de jejum. Você tinha que ter a resposta. Esse é o pensamento humano. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não pensa como nós pensamos. Imagina que você terminou hoje o 3º dia e não acontece nada. Você é capaz de se desanimar. Você pode desanimar e desistir. O desânimo traz a desistência. Mas a Bíblia vai dizer que orai sem cessar, em todo o tempo. Quando Daniel terminou os seus 21 dias, um anjo do Senhor, o enviado, apareceu e trouxe a resposta a Daniel. Mas quando Daniel terminou seu jejum, ele permaneceu fiel. Ele estava fiel e humilde. Não é nós, terminou o seu programa de jejum, esqueceste de que ontem estava de jejum. Hoje voltaste à sua vida normal. Palavrões, ofensas. Não é assim. Precisamos manter na santificação. Por isso que a Bíblia declara que santificai-vos todos os dias, até que alcancemos ao nível da santidade. Santificai-vos. Deus diz que temos que ser santos. Santos todos os dias. Então, querido irmão, venha e esteja preparado neste dia 21, 22 e 23. Nós vamos começar no dia 21, às 23h30, para 0 horas de sexta-feira, que será dia 21, começarmos o nosso jejum e oração. Por favor, leve isto com muita consideração. Nós estaremos orando os pontos: a vida espiritual da igreja, os nossos processos de migração. Queridos irmãos, muitas das vezes o seu processo no céu já foi liberado, mas na terra ainda está preso. Ainda está preso. Você não sabe. O teu processo muitas vezes estava por cima, mas veio alguém e colocou por baixo. Existem forças no espírito. Então precisamos orar para que este processo seja colocado, seja voltado por cima e sejamos chamados. E pela glória do Senhor, glorifiquemos ao nosso Deus, porque se Deus falou, quem será contra Ele? Quem será contra a porta que Deus fechou? E quem será contra a porta que Deus abriu? Creia que nesses 3 dias de jejum e oração, você pode receber o teu documento. Pode ser agraciado
pela graça de Deus, receberes o teu documento e nestes 3 dias de jejum e oração, viver uma nova era a nossa igreja, uma nova era, porque onde a manifestação do Espírito Santo, os sinais são visíveis. Estaremos orando na quinta-feira às 23h30. Não falte, não falte. Nos vemos na quinta-feira às 23h30. Que Deus abençoe. Convida mais alguém, convida seu amigo, sua amiga, vizinho, colega de trabalho. São todos bem-vindos. O que nós queremos é que todos nós cheguemos à estatura do Mestre. É isso que Jesus quer, que cheguemos à estatura do Mestre. Cheguemos à santidade. Sejamos santos. Jesus virá buscar aqueles que permanecerem nele, na sua palavra, na obediência à sua palavra e no temor ao seu santo nome. Que Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo.